Olá, boa tarde para você que está ligado na programação da Rádio Fragata. O Direto ao Ponto entra no ar neste sábado, finalzinho do mês de fevereiro, para conversar com a vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, a vereadora mais votada da cidade de Pelotas na última eleição. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Igor. Boa tarde a toda a comunidade do Fragata, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, primeira vez, né? Mas é um prazerzão estar com vocês. Obrigada pelo convite. Fernanda, o Direto ao Ponto é um programa de entrevista novo que a gente está fazendo aqui na Rádio Web Fragata, e a gente sempre começa falando da história dos nossos convidados, dos nossos entrevistados. E eu sei que tu é professora, foi professora na rede pública municipal, e eu queria saber para ti, como foi a tua trajetória? Fizesse universidade de quê? Como tu chegou a dar aula? Uhum. Bom, eu sempre quis ser professora, né? Desde criança, sempre. Meu sonho foi, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, e eu brincava de escola, brincava de colégio, né? Gostava muito, gostava das minhas professoras, sempre tive professoras maravilhosas, né, na minha trajetória. E eu sempre quis estudar magistério, sempre quis fazer magistério. Eu estudei toda a minha vida em escola pública, né? E quando estava terminando a oitava série, né, na época era uma dificuldade para conseguir vaga e tal na escola, no Assis Brasil ou no Pelotense, para fazer magistério, mas com muito custo a gente conseguiu uma vaga no Assis Brasil, e eu fiz o magistério, né, no Assis Brasil. E o magistério é o que me dá hoje, né, a possibilidade de alfabetizar, porque depois do magistério eu acabei tendo que trabalhar, né, trabalhei no comércio, eu acabei não conseguindo emprego na minha área, né, mas eu trabalhei bastante no comércio, e depois, né, em 2005, né, no finalzinho de 2005, eu fiz o concurso, né, do Conselho Tutelar e a votação e tudo mais, né, a seleção do Conselho Tutelar, e eu acabei trabalhando como conselheira tutelar. E somente em 2009 que eu consegui, de fato, entrar como concursada no magistério. Nesse meio tempo, entre o Conselho Tutelar, né, entre o comércio e o Conselho Tutelar, eu trabalhei como estagiária, porque eu fiz eu não podia fazer pedagogia, né? Porque pedagogia era só de dia, eu não conseguia pagar um curso, né? Então eu só pude escolher curso noturno. Eu fiz o espanhol, né? Então, enquanto eu estava estudando espanhol, né, de noite na Universidade Federal de Pelotas, eu consegui um emprego também como estagiária. Mas só em 2009 que eu consegui, de fato, fazer um concurso e passar, né, enfim, né, ser chamada para o concurso. Já tinha feito outros, né, para o estado e tudo mais, mas não tinha conseguido. E em 2009 fui chamada para o município. Em 2010 eu trabalhei no município do Capão do Leão também, dava aula aqui no Capão do Leão, dava aula à distância também, né, tutora à distância pela Universidade Federal de Pelotas, curso de formação de professores de língua espanhola. E em 2012 eu entrei na minha nova matrícula, né? Tenho 2 matrículas no município, trabalhando 40 horas aqui em Pelotas. E essa é a minha trajetória na educação, né? Sempre gostei muito. Eu comecei trabalhando com alfabetização em 2009 e nunca mais larguei, né? Me encantei, assim, pela alfabetização, apesar de ser bastante cansativo, né? Porque te exige muito estudo, exige tu estar sempre revendo tuas técnicas e a metodologia que tu vai utilizar, porque cada turma é uma turma, cada ano tu vai te aperfeiçoando, né, e vai aprendendo coisas novas, mas é um desafio muito bom, assim, cada ano é uma surpresa muito agradável, e eu sinto muita falta, né, de alfabetizar, sinto muita falta da sala de aula. Fernanda, como tu chegou no PSOL? Porque tu não é afiliada desde a fundação do partido aqui na cidade. Tu veio depois, né? Como o PSOL entrou na tua vida? Uhum. Bom, em 2012, foi o ano que, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Em 2012, eu trabalhava no
40 horas, trabalhava o ensino à distância, enfim, né, sempre envolvida, né, com as lutas. Em 2012 a gente teve uma greve histórica, né, o prefeito Fetter, ele tentou, né, fazer com que a gente tentou implementar um novo plano de carreira. Ele queria um novo plano de carreira, não estava pagando, né, o piso, enfim, várias questões, assim, atacava os servidores querendo implementar esse plano de carreira que ia retirar direitos, a mesma lógica que a gente vê hoje com o PSDB, não mudou nada praticamente. Em 2012 a gente teve uma greve muito grande, né, do município, uma greve histórica. Nós ficamos 52 dias em greve aqui em Pelotas, né, e nessa greve, né, eu conheci algumas pessoas que são do PSOL. O companheiro Lua Badia, ele estava, né, ali sempre junto nas assembleias, né, do sindicato, enfim, nas lutas, e eu, enfim, né, comecei a me interessar mais pelos partidos, pelo PSOL, né, pela política partidária, e entender um pouco mais essa dinâmica, porque às vezes as pessoas veem pessoas, né, não veem projetos políticos, e eu era uma pessoa que um pouco entendia, mas não estava profundamente entendida, né, sobre sobre o que significava o projeto político dos partidos, né, a ideologia, essa questão toda, né. E eu fui conhecendo e tudo mais. Em 2012 teve a eleição para prefeito, né, para prefeitura. E foi a votação, foi a eleição, né, onde a gente conseguiu que o Jurandir ficasse, né, em terceiro lugar. Foi uma votação histórica para o PSOL Pelotas, e ali eu conheci os ideais do PSOL e me apaixonei, né, pelo PSOL. Eu disse, olha, esse é o partido que eu quero construir, eu vou entrar no PSOL. E aí em 2013, no início de 2013, eu me filiei ao PSOL, junto com meu companheiro, né, a gente decidiu se filiar, e desde então a gente vem construindo o PSOL, né. Com o tempo a gente foi construindo as lutas, eu fui me engajando mais na luta feminista, me reconhecendo como uma mulher feminista, porque até 2013 eu não me reconhecia como uma mulher feminista, eu achava que eu não era feminista, enfim, né, e hoje, imagina, né, 2013, entrar no partido me fez entender também, né, o que significa as lutas das mulheres e tal, e foi assim, né, eu entrei em 2013 e em 2015 a gente estava numa plenária do PSOL, né, e estava lá participando e tal, e a gente vendo as eleições já de 2016, né, porque a gente tinha feito uma eleição histórica em 2012, e em 2016, né, a gente teria que ter um nome forte novamente. A gente novamente colocou o Jurandir, né, como prefeito, e eu, naquela plenária, né, lá em 2015, se questionou, né, olha, gente, temos que ter nomes, né, de pessoas que queiram levar o projeto do PSOL para mais pessoas, para conhecer e tudo mais, e a candidatura de vereança é importante, né, que se coloque, que quem quiser, né, quem pode construir isso, né, quem pode se colocar à disposição nessa tarefa, que se coloque. Daí eu pensei, olha, eu já fui conselheiro tutelar, sou professora, né, já trabalhei no comércio, passei por vários lugares, assim, conheço muita gente. E pensei, olha, eu acho que eu vou conseguir conversar com bastante gente, vou colocar meu nome à disposição, né, porque eu tenho disponibilidade, eu consigo conversar com as pessoas, eu gosto disso, eu vou colocar meu nome à disposição para me candidatar a vereadora. E aí foi assim que eu fui a mais votada em 2016, e aí, enfim, o pessoal mais ou menos foi sabe uma surpresa para ti quando tu ganhou no primeiro mandato em 2016? Claro, imagina, eu não esperava. Eu achava que eu poderia ter bastante votos, né? E foi uma surpresa, inclusive, para a maioria do partido, né? Porque a gente tinha ali o Luan, que já tinha se candidatado, era uma pessoa que já tinha, né, um conhecimento, assim, já tinha uma trajetória, e eu não esperava, nunca esperei, né? Foi uma surpresa, me deu medo no início, né? Eu disse, tá, e agora, como é que vai ser, né? Ou como que a gente vai se organizar enfim, né? Como que eu vou fazer? Porque eu nunca tinha participado de partido político, né? Me lembro na época que eu fui conselheira,
tutelar, que o pessoal perguntava para mim, tá, mas qual é o teu partido? Quem foi que te ajudou a te eleger, né, como conselheiro tutelar? E eu dizia, mas gente, eu não tenho partido, eu não sou filiada em nenhum partido, eu consegui me eleger para conselheira porque eu tenho muitos amigos, a minha família, enfim, né? E foi a mesma coisa, assim, eu não esperava mesmo em 2016. Muitas pessoas acabaram votando em mim. Naquela época eu me lembro que eu conheci muita gente, né, na eleição de 2016, e muita gente queria renovar, né? Essa ideia de renovação sempre está presente nas eleições, né? Mas as pessoas queriam renovar e queriam alguém de esquerda e mulher. Então, isso também ajudou para que eu fosse a mais votada naquele momento, né? E, claro, as pessoas conheciam minha trajetória, né? Viam a nossa página, as nossas propostas, né? Quem eu era, e acabavam se identificando. Então, acho que foi isso, mas foi uma surpresa. Foi uma surpresa e um aprendizado enorme, né? Até hoje a gente aprende muito, né? E o medo, assim, a responsabilidade, né? Porque o PSOL é um partido que é referência, né? É referência na luta. Então, eu não queria deixar nenhum furo, assim, não queria que ninguém ficasse decepcionado. Então, isso até hoje, né? Até hoje eu tenho isso, não posso decepcionar ninguém, eu tenho que ser muito coerente com tudo, né? Enfim. Estamos conversando com a vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, aqui no programa Direto ao Ponto. Muita gente na interatividade, o Jorge Patrícia Rosa mandando uma boa tarde pra gente, um abraço. A Jorge Acarucci também está ligada aqui no Direto ao Ponto e a Adriana Furtado também acompanhando o programa. Fernanda, e como foi a tua chegada na Câmara, né? Porque tu falou que não esperava ganhar. Tu conhecia bastante gente, sabia que ia ganhar bastante votos, mas eu acho que caiu a ligação. Tá me ouvindo, Fernanda? Perdemos o contato, mas a gente está conversando com a vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, a vereadora mais votada da cidade na última eleição, com 4.899 votos. Hoje aí, o sábado que começa a bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência de vocês aí, ligadinhos na Rádio Web Fragata, aqui no programa Direto ao Ponto. Acho que já temos a Fernanda de volta. Nos escuta, Sim. Fernanda? Tá bom. Tô escutando. A pergunta que eu te fazia é que tu não esperava ganhar nessa primeira candidatura que tu colocou teu nome à disposição do pessoal, mas ganhou. Como foi a tua chegada na Câmara de Vereadores? Foi o momento de ocupar um espaço, né, que nunca tinha sido ocupado pelo PSOL, né, primeira vez. Então, aquilo que eu estava dizendo, né, uma responsabilidade muito grande. Ninguém tinha experiência, né, de estar naquele espaço. Então, a burocracia, o jogo político, que é muito triste, assim, é muito ardiloso, né? Tu tá pisando sempre num espaço onde tu tem que ter muito cuidado com as palavras, tu tem que ter muito cuidado, porque ali não tem amigos, né? Todas as pessoas estão jogando. Então, chegar assim, porque o que acontece? Eu ia para a Câmara de Vereadores antes como população, como professora, como sindicato, né? Como uma pessoa que está no sindicato, que faz a luta sindical, como trabalhadora, como uma cidadã. E sempre briguei muito com os vereadores lá, e enfim, né, ficava muito chateada, porque a gente, quando vai para a Câmara de Vereadores, a maioria das vezes, vai para lutar por um direito que provavelmente vai ser retirado, se pretende retirar. Então, a gente já vai sempre, né, com aquela coisa, né, da luta mesmo, de estar naquele espaço para exigir que aqueles vereadores representem o interesse da maioria da população, né? E muitas vezes não é isso que acontece, né? Então, eu estar naquele espaço, para mim, foi muito estranho nos primeiros meses, assim, primeiro ano, posso dizer, foi uma experiência muito intensa. Eu tive que estudar muito, né, para entender. Eu tive que
entender alguns processos, né? Me adaptar também à minha vida pessoal, porque muda tudo, né? A questão que meu filho, ele está com 7 anos hoje, mas na época ele tinha quase, recém tinha feito 4 anos, né? Então era tudo muito, recém tinha feito 3, então era tudo muito, muito novo para mim e muito intenso. Eu mergulhei muito, assim, naquele primeiro ano na cama, não que agora não seja, né, porque eu vivo praticamente 24 horas trabalhando, mas hoje eu já naturalizei isso, né, já está um pouco naturalizado. Naquela época eu acabava só fazendo aquilo, né, só trabalhando 24 horas e aí a minha vida, tudo, a minha vida pessoal, meu lazer, tudo que faz a gente ser humano, né, que faz a gente também dar uma respirada, eu deixei assim de lado para poder dar atenção para a Câmara, né? Então foi muito intenso, assim, mas foi importante, né? Porque imagina, aquilo, né? A classe trabalhadora está num espaço que não querem que a gente esteja. Ser mulher e estar naquele espaço, quando é um espaço que é hegemonicamente masculino e que é pensado para que homens estejam, né? É pensado por homens para que homens estejam. É uma disputa de poder que, assim, te endurece de uma forma que é triste, porque eu sempre digo que a gente não perca a leveza, né? Não é nem a leveza, mas que a gente não crie casca, porque às vezes a gente cria uma casca tão dura para poder enfrentar os problemas que a gente acaba, né, se tornando insensível. Eu não quero que isso aconteça, porque no momento que acabar minha sensibilidade, eu vou deixar de ser humana, e não é isso, nós não somos robôs, né? Então tudo isso a gente acaba pensando dentro daquele espaço e tentando organizar dentro da gente, né, Igor? E não é fácil. Isso até hoje eu faço, exercício constante, né? Tocando nesse ponto, tu entrou no mandato depois de uma legislatura que não tinha presença de mulheres. Não tinha, né? Na anterior. Aí tu entrou com tu e mais outras parlamentares na Câmara, mas tu presenciou vários casos ali de machismo. Como foi lidar com essa Câmara que não é de maioria ocupada pelas mulheres, as mulheres são minoria sempre no legislativo, Uhum. e como foi entrar e ser a voz feminista mesmo do parlamento? Uhum, uhum. É um choque, né? Porque o que eles esperam? A primeira entrevista que eu tive, Igor, numa rádio, né, aqui de Pelotas, não vou citar, obviamente, mas a primeira, acho que uma das primeiras, não sei se foi a primeira, mas foi uma das, se não foi a primeira, foi a segunda. Entrevista que eu tive, a pessoa que estava me entrevistando me disse assim, agora aquele espaço vai ficar mais bonito, porque vai ficar mais o feminino, algo assim, né? Ele colocou, e eu disse, tá, mas o que tu entende por feminino, né? Na época eu só consegui fazer essa pergunta, né, de novo para o radialista, porque eu digo assim, eles têm uma pré-concepção, assim, de que é ser mulher, né, nesse espaço. Esse espaço, a mulher, ela serve para quê? Para enfeitar o espaço, para os homens poderem olhar para uma mulher e achar bonita, para aquela mulher, né, poder estar naquele lugar e tornar mais feminino. O que seria esse mais feminino, né? E como tu bem colocou, eu me reivindico feminista, porque entendo que é uma luta, né, por igualdade de direitos, e a gente não tem igualdade. Olha quantas mulheres, nós não tínhamos nenhuma de 2012 a 2016, aí em 2017, quando eu entrei, a 2020, a gente tinha 4 mulheres, que foi o recorde de mulheres ocupando na mesma legislatura, né, as cadeiras na Câmara, então nunca tinha tido 4 mulheres na Câmara. E agora, né, em 2021 a 2024, nós vamos ter 4 também, novamente, né? Então, são poucas mulheres ocupando esse espaço, e isso tem um porquê. Teve uma vez que um vereador disse que as mulheres não querem concorrer nesse cargo, que as mulheres não querem que eles, todas as vezes que tem eleição, que eles têm que estar pedindo para as mulheres se candidatarem. O vereador falou isso, né, um dos vereadores da legislatura passada falou isso
num dia na tribuna, e eu digo, tá, mas aí a responsabilidade por não ter mais mulheres é da mulher. Olha qual o histórico que a gente não é incentivada a estar nesses espaços. A gente tem poucas mulheres para poder olhar e dizer, olha, aquela mulher ali, ela me motiva a estar naquele lugar, né? Nós não temos, as poucas mulheres que nós temos na política sofrem violências. Olha o que aconteceu com a Marielle, né? Que, na verdade, a morte da Marielle, ela fez o rebote, né? Porque ela impulsionou muitas mulheres, principalmente mulheres negras, para poder estar ocupando esse espaço. Mas é isso, a gente sofre violências cotidianamente, não só nesses espaços, nos espaços privados, né? Que nos impedem de estar aí, e tem toda uma privação, né? Para a gente poder estar nesse lugar. E, além, quando a gente consegue estar nesses espaços públicos, Câmara de Vereadores, no espaço de decisão, muitas vezes nós somos também violentadas, né? Eu sofri muitas violências a legislatura passada, né? Essa legislatura não está tão evidente, mas a gente sofre ainda, né? De forma mais camuflada, mas sofre, né? E é isso vai te impedindo de estar nesse espaço, isso é muito ruim, né? Mas ser mulher, estar nesse espaço e ser uma mulher feminista é um desafio. É um desafio porque é isso. Os homens acham que a gente vai estar nesses lugares e vai desempenhar um papel que eles determinam para a gente. E aí a gente, quando ocupa nesse espaço, uma mulher feminista, e de fato leva a pauta feminista, vai, né, lutar por mais direitos, vai brigar, eles acabam, não, essa aí, ó, é louca, né, como eu ouvi, não com essas palavras, mas quase assim, né, me dizendo que eu precisava chamar a SAMU, porque, enfim, né, eu estava reivindicando meu espaço de fala e meu direito de estar sendo ouvida, no mínimo, né. Qual foram as maiores vitórias do teu mandato na Câmara, na última legislatura? Eu sei que teve o teu projeto contra a violência obstétrica, que foi bem polêmico, teve até o Cremers entrando na briga aí, dizendo que o projeto não era muito bom e tal, mas tu conseguiu promover um debate muito grande através desse tema. Uhum. Esse foi um dos projetos mais que a gente teve mais tempo assim de luta lá dentro da Câmara. A gente ficou praticamente o ano de 2019 todo, né, fazendo esse debate dentro da Câmara de Vereadores. Em fevereiro de 2019, uma moça, né, uma mulher, morreu em Pelotas, vítima de violência obstétrica, né? Então, desde então, a gente começou com lutas e tal. Antes mesmo, em 2017, a gente já tinha feito uma roda de conversa, a gente depois tinha feito uma audiência pública pela falta de médico, né, de leitos em maternidade, as mulheres estavam indo para outros municípios e tal. Em 2019, quando houve a morte, né, dessa gestante, a gente protocolou o projeto, né? O projeto foi aprovado na casa por unanimidade. Aí, quando chegou na prefeita, o Cremers se deu conta, né, do que significava o projeto e que era a luta das mulheres, e deturparam muito, né, a nossa reivindicação, deturparam total, assim, diziam que não existe violência obstétrica, chegaram não o Cremers, né, mas houve uma denúncia no Ministério da Saúde que provocou, inclusive, por causa da nossa legislação aqui em Pelotas, provocou um debate nacional, porque aí o Ministério da Saúde também dizia, né, reivindicou que esse termo não reconhecia o termo violência obstétrica, e depois teve que, inclusive, né, o Ministério da Saúde teve que rever isso, porque tem várias evidências científicas, né, trabalhos gigantes, né, mostrando que sim, existe, né, essa violência, e que é mais uma violência contra a mulher, infelizmente. Então, essa foi uma das nossas maiores vitórias, né? Por mais que o projeto não tenha saído exatamente como a gente gostaria que saísse, ele fez uma discussão muito grande na sociedade. Ele fez com que houvesse também mudanças, né? Dentro dos próprios hospitais, né? Nas ações dos trabalhadores da saúde também, né? Das pessoas que atendem partos, enfim. Então, foi uma das grandes vitórias. Nós tivemos também vitórias
na resistência, né? Principalmente contra um projeto que a prefeitura, um pacote de projetos, né, que retiravam direitos dos servidores, que também foi protocolado em 2019 pela Paula, e que a gente, por conta de muita luta dos municipais, nós conseguimos que esse projeto ele fosse ele fosse rejeitado na Câmara de Vereadores. Então foi bem importante, né? Ou entre outros, né? Dentre outros projetos, debates que a gente fez ali importantíssimos, né? Taxa da iluminação pública também. A taxa da iluminação pública, exatamente, né? Foi uma grande vitória que a gente fez, que a gente teve na Câmara, né? A gente debateu muitas questões, assim. Uma das primeiras legislações que a gente modificou foi da parada segura, né? A gente acrescentou aí pessoas com deficiência, né? Pessoas que usam o transporte não só para as mulheres, mas também para as mulheres poderem saber que das 22 às 6 da manhã elas têm direito a descer no local, né, mais próximo da sua casa, dentro do itinerário do ônibus e tal. Então foram legislações e principalmente lutas, né? Porque às vezes a gente faz uma legislação e aquela legislação não sai do papel. Um exemplo disso foi as diversas lutas que a gente implementou com a comunidade surda, por exemplo, que a gente, desde 2017, a gente foi colocando, né, dentro da lei orçamentária, né, do plano plurianual, que são dotações orçamentárias, né, planejamento durante aquele ano ou durante os 4 anos de governo, e a gente sempre colocou, né, a central de interpretação de Libras, de intérprete de Libras, para que a comunidade surda tivesse acessibilidade. E, infelizmente, a gente fez várias vezes emendas, fez até agora no último ano, nós fizemos uma legislação para que a prefeitura pudesse ter a central de intérprete de Libras e, infelizmente, não conseguimos, né? Então é isso, às vezes a gente tem vários avanços, né? Leva as pautas para dentro daquele espaço, mas, infelizmente, depende de uma ação da gestão. A gestão, ela acaba não fazendo aquilo que a gente tem lutado muito, e muitas vezes porque é partido de oposição, né? É muito triste essa lógica, né? Pelo menos no meu entender, que muitas vezes algumas lutas não avançam porque são partidos de oposição que vão votar a favor da população e que não vão se vender, né? Nem por cargos, nem por nada, né? A gente não se vende, a gente está ali para o bem da população e pelas lutas coletivas, né? Então, eu acredito que essa também seja uma das grandes vitórias, né? Por isso que eu acredito, né, que o nosso mandato tenha sido o mais votado, né? Nossa candidatura tenha sido a mais votada, porque realmente, de fato, mostrou que pode ser feito diferente dentro desse espaço, né? E que a gente vai ter coerência sempre com aquilo que a gente acredita, né? A gente está no espaço parlamentar, não é para corroborar com a lógica, né, do Estado burguês, da retirada de direitos, né, vamos como é que, enfim, né, não estamos ali dentro para fazer conchavo nem nada, nós estamos ali dentro para lutar e para dizer, olha, esse espaço ele precisa ser modificado, não dá para a gente achar que democracia é só votar e aquela pessoa vai fazer o que ela achar que tem que ser feito, ela tem que, né, construir coletivamente, construir com as pessoas, enfim, eu acho que essa também foi uma das nossas grandes vitórias. Aí chegou 2020, Fernanda. Enquanto todo mundo achava que seria mais um ano normal, veio esse tal de coronavírus. E mudou muita coisa na nossa sociedade como um todo. Inclusive a campanha política. Como foi fazer a campanha, ser a vereadora mais votada com 4.899 votos e em plena uma pandemia, bem no meio de uma pandemia? Porque não é fácil, né? Na outra tu falou que conhecia bastante gente, conseguiu conversar com muitas pessoas. E nessa campanha, como foi para fazer pedir voto na rua? Olha, foi bem desafiador, né? Porque, imagina, a gente estava trabalhando muito esse ano de 2020 foi um ano que a gente trabalhou muito, muito, muito mais, assim, que os outros anos, porque praticamente a gente trabalhava, como eu disse, né? Trabalha 24 horas ali respondendo demandas e tentando ver
o que pode ser feito, e cobrando, né, e fiscalizando e tal. E aí tem as medidas sanitárias, enfim, né, várias questões. E foi um desafio, né, o que a gente, no primeiro momento, não sabia se iríamos fazer campanha na rua ou não. Aí eu pensei, não, vamos fazer, a gente esporadicamente, né, a gente vai para a rua, porque a gente fiscalizava, a gente tinha que ir em algum lugar, algum ato, enfim, a gente estava na rua já se cuidando, né, sempre com face shield, que é aquela proteção de plástico na frente, né, do rosto, sempre de máscara, com muito álcool gel, e foi assim que a gente fez a campanha, mantendo o distanciamento. Eu não me abraçava com ninguém, né, nunca me abracei com nenhuma pessoa, sempre com face shield, né, e com máscara e álcool gel, e a gente conseguiu conversar com as pessoas. Nosso material também, a gente teve muito cuidado de higienizar, esperar uns dias, né, para poder entregar o panfleto, sempre higienizar bem as mãos, né, antes de pegar os panfletos, tudo isso, né, a gente entregava os kits para as pessoas e conversava muito, né, com a população, e a população, muitas pessoas já nos conheciam, já conheciam o mandato, já sabiam da nossa atuação e vinham espontaneamente, né, querer fazer campanha. Isso foi muito lindo. A gente teve muito apoio espontâneo, e foi muito bonito, assim, porque mostra que as pessoas de fato acreditam naquilo, né? Por mais que a gente tenha pessoas que votaram na gente, né? E também não tem uma consciência partidária, né? Que votam. Tem gente que ainda votou em mim porque eu gostei de ti, não gosto do teu partido, mas gostei de ti. Muitas vezes é um desconhecimento do que é o partido, né? Porque não gosto do partido, porque às vezes tem aquela coisa, esquerda, e aí bota todo mundo, né, no mesmo barco, e aí tudo é esquerda, né? E todos têm a mesma forma de agir, de pensar, e mesmo programa político, enfim, e não é assim. Né? Nós do PSOL, a gente tem aí uma construção sempre junto com a classe trabalhadora, sempre ao lado dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres, dos negros e negras, das pessoas trans, né? Enfim, de várias populações que não se vê muitas vezes representada. Então, isso também ajudou, né, na nossa campanha, né? Não só o trabalho que a gente desenvolveu dentro da Câmara, que muitas pessoas acabaram votando por conta disso, mas também porque muitas pessoas confiam no trabalho do PSOL e sabem o que nós fizemos dentro desses espaços. Tanto é que o Jurandir foi o segundo mais votado, né? Então a gente tem aí dois do mesmo partido, dois vereadores, né? Uma vereadora e um vereador do PSOL sendo os mais votados na cidade de Pelotas. Isso não é pouco, e não é à toa, né? Não é porque as pessoas gostam ou me acham legal, ou gostam do Jurandir, acham gente fina. Não, né? É porque sabem, confiam que nós vamos estar nesses espaços, porque nós somos um partido que vai estar sempre ao lado da população. E como foi para ti, querendo ou não, quando surgiu o nome do Jurandir Silva, para candidato a vereador, eu achei que poderia dar muito certo, como deu. Vocês dois formam agora a bancada do PSOL na Câmara, mas poderia dar também ficar de fora, né? Como foi para ti essa situação de, na verdade, vocês arriscaram forte mesmo para aumentar a bancada do PSOL na Câmara? Isso, a gente queria aumentar, isso foi uma das nossas as nossas metas, assim, não queria meta, mas a gente, quando nós decidimos, né, dentro do PSOL, que nós dois, como figuras públicas mais, né, mais importantes dentro do partido, imagina, eu, a primeira vereadora eleita pelo PSOL, fazendo um trabalho, né, muito bom, muitas pessoas envolvidas e tal, e o Jurandir com toda a trajetória, né, todo o histórico dele, 2 vezes candidato a prefeito, uma pessoa que tem uma ótima retórica, né, e que tem uma ótima atuação, né, na base, enfim, a gente, vamos ver como é que vai ser, né, a gente tem que apostar, porque temos como ampliar o número o número de vereadores, não dá para a gente queria muito ampliar, a gente queria que tivesse 2 cadeiras ali, e conseguimos, né, foi muito, muito importante isso. E, claro, né, no decorrer da campanha, enfim, tu não sabe, né, é uma aposta, né, que se faz,
porque muitos candidatos, tinha muito candidato nessa campanha, e muita gente se colocou, né, como candidato em vários partidos. Então, tu não tinha uma dimensão. Eu não esperava que eu tivesse o número de votos que eu tive. Eu não esperava ser a mais votada, por exemplo, né? Então, porque tinha gente com muita grana, tinha gente aí com muita gente trabalhando na rua, sabe? E isso, às vezes, faz com que as pessoas digam, esse vai ganhar, eu vou votar nele, né? Então, tem tudo isso, né? Mas, como eu disse, né? A gente fez um trabalho muito bom dentro da Câmara de Vereadores, né, enquanto primeiro mandato, o Jurandir com o histórico dele, né, enfim, já tinha sido 2 vezes candidato a prefeito, também bastante conhecido, então acho que a gente sabia que poderia não dar certo, mas a gente tinha muita esperança que desse, né, e deu, que bom. Estamos aí fazendo um trabalho, né, de enfrentamento, de fiscalização, tá muito bom, a bancada do PSOL tá excelente. Estamos conversando com a vereadora mais votada de Pelotas na última eleição, 4.899 votos, Fernanda Miranda, do PSOL. A gente agradece a audiência de todos que estão comentando nas redes sociais. Um abraço aí para o Charles Souza, que está ligadinho aqui na Rádio Web Fragata. Fernanda, a gente falou até a eleição, tu ganhou, fosse reeleita, mas não tá calmo, né? O momento que poderia ser de férias, de parada aí da Câmara de Vereadores, essa semana foi bem ativa, vamos dizer assim, com projetos polêmicos. Eu queria que tu falasse um pouco de como foi essa semana para ti. Teve uma proposta, o projeto, a mensagem 004 de 2021 da Prefeitura, retirou alguns direitos dos servidores. Eu queria saber qual é a análise que tu faz do que aconteceu na Câmara na última quinta-feira. Pois é, Igor, bem isso. Assim, a gente não tem um momento de descanso, né? Ninguém tem, não digo os vereadores, porque o vereador tem que trabalhar, né? A gente tem que estar aí trabalhando mesmo, e a gente tem que estar. Eu nunca parei mesmo no recesso. A gente dá uma aliviada no pé, que a gente diz, né? Mas não tem como parar. A gente tem que dar conta, né, das demandas que chegam, enfim, né? Tem que estar cobrando, fiscalizando a prefeitura e cobrando, né, enfim, né, tudo que nos cabe enquanto vereadores, e falando com a população. E agora, o que acontece? A prefeitura traz, né? Não é a primeira vez que faz isso, né? Já não é a primeira vez que ela faz isso, de chamar uma sessão extraordinária para colocar em votação projetos que são prejudiciais, né? Que são totalmente contrários à, né, retirada de direitos, de fato, né? Ou que são contrários à população. E a prefeitura fez isso agora, né? Com o projeto, com a mensagem 004, que retira direito dos educadores, retira direitos dos servidores públicos, né? Em meio a uma pandemia, em meio a um momento que as pessoas não podem ir até a Câmara para mobilizar, né, para pressionar os vereadores, somente via virtual, momento que as pessoas estão lá na linha de frente, né, tentando dar conta dessa situação toda do Covid, tentando fazer o seu melhor, né, o servidor público, aquele que está na área da saúde, o professor que está lá já organizando as suas aulas para poder retomar as aulas, o servidor da assistência social, do transporte, da administração como um todo, né? Esses servidores não pararam nunca e estão aí a cada dia vendo seus direitos sendo retirados, não só em Pelotas, né? Mas em todos os níveis, né? Estadual, federal, com a reforma administrativa, enfim. E essa mensagem 004, dessa forma que foi votada, é muito cruel, é uma crueldade. Infelizmente, os vereadores, né, os novos vereadores que se colocaram como pessoas que iriam, né, modificar a Câmara, que iam trazer novas práticas, a gente viu que estão corroborando com essa prática da prefeitura, né, com a política tradicional, fazendo mais do mesmo, né, votando contra os servidores, e nem para justificar, sabe? Eles nem para falar, alguns lá tentaram justificar, 1 ou 2, gaguejaram o tempo todo e não falaram nada com nada, porque não tem justificativa. Imagina,
tirar direito de professor em plena pandemia, né? Professor que trabalha com alunos com deficiência, nem para sentar e conversar, a prefeita podia sentar e fazer uma contraproposta, nem isso ela fez, né? Tirar direito de licença prêmio sem tempo de discussão, de fato, sem a gente poder fazer uma audiência pública, sem trazer os impactos na vida dos servidores, porque uma coisa, as pessoas dizem, o servidor público tem regalia. O servidor público, ele depois que ele se aposenta, ele não tem direito a nada, ele só fica com o salário do mês e com descontos, né, que ele não tinha quando ele estava trabalhando. A licença-prêmio, ela era uma forma dos servidores poderem ganhar um pouco, né, de dinheiro lá quando ele se aposentava, né, diferente, por exemplo, de um servidor que tem carteira assinada, que ganha o seu FGTS, né, o servidor público não tem. E essa era uma forma desse servidor, que na maioria dos casos em Pelotas, né, ganha complementação para receber um salário mínimo, né? Então, esse servidor, é essa pessoa, é aquela pessoa lá que está fazendo a merenda na escola, é aquela pessoa que está né, monitorando lá no colégio, é aquela que está atendendo lá na UBS, a assistente, enfim, é assistente social. São essas pessoas que estão perdendo esses direitos. As pessoas que cotidianamente a gente está vendo. E aí isso vai afetar o serviço público. Isso vai afetar a qualidade desse serviço, porque uma pessoa, um trabalhador desvalorizado, né, um trabalhador que tem que procurar outra forma de poder aumentar a sua renda, é um trabalhador precarizado. E aí ele precarizado, o serviço público também vai ficar precarizado. E quem é que vai sofrer com isso depois? É aquele lá da ponta, é aquele que precisa da escola pública, é aquele que precisa da UBS, né? É aquele que precisa daqui a pouco lá no CRAS, enfim, são essas pessoas, e são essas pessoas que estão sendo impactadas, infelizmente. E a gente vê, né, os vereadores que iriam renovar, que iriam fazer diferente, estão lá fazendo mais do mesmo e fazendo aquilo que a prefeita está dizendo que tem que ser feito. É muito triste. Tu tá decepcionada com essa nova legislatura? Eu me lembro que a gente até conversou no dia da tua eleição, que a expectativa é que mudasse um pouco com os novos vereadores, né? Teve uma mudança muito grande, uma renovação muito grande na Câmara, que pudesse ter uma postura diferente da legislatura anterior. Uhum. Não, é decepção. Eu não esperava muita coisa, né, Igor? Na real, não tem como a gente esperar muita coisa, porque assim, ó, são partidos que mantêm a ordem, que mantêm, né, que mantêm a ordem, que mantêm as coisas dessa forma, que mantêm o rico cada vez mais rico, que mantêm o pobre cada vez mais explorado, né, que mantém cada vez menos dinheiro para saúde e educação, são esses partidos. Então, sinceramente, eu não esperava muita renovação, não. Né? Claro, muitas pessoas acabam entrando em partidos tradicionais, são eleitos, e daqui a pouco tem um pensamento mesmo diferente, não entram nesse jogo, e tentam fazer diferente, e tentam romper com isso. Agora, é muito difícil que isso aconteça, né? Isso é muito, é muita sorte mesmo que tenha pessoas que... Tem muita gente que acaba indo para partidos tradicionais, de direita, porque não tem muito conhecimento, né? De que significa aquilo. Porque gosta, porque o fulano me convidou, eu vou entrar. Porque eu gosto muito da ação desse partido em tal lugar, sabe? Mas não consegue entender o quanto eles corroboram com isso. Por isso que a gente, às vezes, tem alguma esperança, né, de que as pessoas vão entrar nesses lugares e vão dizer, não, eu não vou seguir essa lógica, eu vou fazer diferente. Mas é muito difícil, né, porque também tem uma pressão, né, das coligações, do toma lá da cá mesmo, né, então que a gente não sabe, né, a gente não sabe o que acontece dentro dessas conversas, dessas reuniões, dessa secretariado, que cada um é de um partido, né, enfim, é muito, muito triste que a gente viva isso, né, mas que eles sintam a pressão, porque houve bastante pressão da população, e que eles sintam a pressão, e que não falem mais que eles vão fazer diferente, porque eles estão fazendo igual. Fazer diferente é romper com isso. Agora, o que eles fizeram é fazer tal qual as outras legislaturas fizeram, né?
Fernanda, tu estava falando que o vereador tem trabalhado, tu como vereadora tem trabalhado bastante, né? Quase 24 horas por dia, e teve que te adaptar porque as demandas são muito grandes. Como tá a demanda para ti, o teu mandato aí na Câmara de Vereadores sobre o coronavírus, né? A gente hoje está em bandeira preta aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. A situação se agravou muito. Eu queria uma avaliação tua e tá sendo muito demandada sobre isso? Sim, direto, né? Agora mesmo a gente está recebendo denúncias das filas, né, para o drive-thru, para fazer a vacinação dos idosos, das poucas doses, né, que foram enviadas para as UBS. Está faltando vacina, não só a vacina do Covid, mas vacinas essenciais, né, para bebezinhos, né, os bebês que precisam ficar imunizados por doenças que não podem voltar de jeito nenhum, está faltando nas unidades básicas, está faltando médico nas equipes, né, das UBS, está faltando uma visão uma gestão da saúde que de fato dê conta, né, as pessoas, o pronto-socorro está lotado, todos os dias isso, né, Igor? Não tem um dia que a gente não receba uma denúncia e que a gente não tente ver, né, dos trabalhadores, enfim, de alguma forma possa melhorar e que a gente não cobre, né, essa gestão da responsabilidade que ela tem com relação a essas vidas, né, que infelizmente, enfim, dependem da gestão pública. Tá faltando remédio, inclusive para o próprio combate ao Covid, né, nas unidades básicas. Muitas pessoas relatando que tem que comprar o remédio para fazer o tratamento. Então, são essas questões, né, que a gente tem vivenciado todos os dias. E é muito difícil. A saúde já era um caos, né? Já era um problema seríssimo. E aí veio a pandemia e, assim, evidenciou, assim, da pior forma possível. Pessoas morrendo, né? Porque não tem, enfim, porque não tem um atendimento adequado. É complicado. E como tu vê as medidas tomadas pelo poder público municipal durante a pandemia? Sim, é isso que eu coloquei, né? É uma má gestão. No nosso entender, existe uma má gestão da saúde. Não digo os trabalhadores, pelo contrário, os trabalhadores estão lá na linha de frente, estão fazendo o que lhes cabe, né, e o que eles podem fazer. Agora é uma questão de gestão mesmo. A gente tem, no início da pandemia, nós tínhamos poucas pessoas na vigilância, por exemplo, na vigilância epidemiológica, né? A gente tem aí as unidades básicas sem equipe completa, né? A gente não tem uma transparência, né, das ações, das pessoas que vão morrendo. A gente sabe que, por exemplo, a gente cobrou muito durante um tempo, né? E a gente cobra até hoje. Não tão enfaticamente como a gente já cobrou, mas a gente cobra. A testagem em massa, isso permitiria com que a gente soubesse, né, quem é que está mais infectado e já fazer um rastreamento, né, dessas pessoas, para ver os contatos, de onde trabalha. Não se faz essa testagem em massa em Pelotas, né? Poderíamos ter várias outras, né, organizar várias outras formas, né, de poder fazer um rastreamento, por exemplo, né, se uma pessoa está infectada, tu sabe que ela trabalha numa empresa X, aquela empresa tem que ser rastreada, tem que fazer todos aqueles, né, aquelas pessoas que estão naquela empresa, que tiveram contato, né, ou trabalhar no mesmo lugar que essa pessoa, enfim, que está infectada, fazer um mapeamento, onde essas pessoas estão, se tem grupo de risco, né, tem que ter mais gente trabalhando. Olha a situação da farmácia municipal, que faz, assim, ó, muitos anos que a gente denuncia a farmácia municipal, né? A gente já no início da pandemia a gente encaminhou uma série de sugestões de melhoria do serviço, né? Pensando em toda a questão da pandemia, né? Já pensando na melhoria do serviço para atender dentro da pandemia. E a farmácia municipal é um grande problema no município hoje, porque causa aglomeração, não tem medicação, né? Muitas pessoas ficam horas esperando lá, não tem a medicação, não sabem se tem. Então, assim, ó, poderia ser feito de outra forma, né? A gestão, ela cria vícios, né? Ou ela não consegue enxergar, ou realmente não tem interesse de modificar algumas situações para melhorar a vida da população, porque
muitas vezes não sei, né? Pode não ter interesse mesmo. No nosso entender, pode ser isso que aconteça. E é muito horrível isso, porque é uma política, né? É um projeto político que está aí, né? O escateamento do SUS e tudo mais, isso, o PSDB, ele corrobora com isso. Ele apoia isso, né? Nas votações ele sempre apoiou. E na gestão a gente vê isso também. Imagina uma pessoa ficar 4 horas esperando, 5 horas esperando ser atendida na farmácia municipal, né? Ou ficar sem saber se a sua medicação veio e ter que comprar a medicação. São esses os problemas, assim, que a gente tem visto, né? E no nosso entender é má gestão. Existe uma má gestão em Pelotas, principalmente na área da saúde. A gente faz muitas críticas à gestão da saúde em Pelotas. Fernanda, a gente fala aqui do estúdio da Irmão Fernando de Jesus na Guabiroba, no Centro Comercial da Guabiroba, o estúdio aqui da Rádio Web Fragata, e a gente está numa Coab aqui que é muito populosa. E ela sempre teve sempre o uso do transporte público, sempre foi o que movimentou o bairro. Só que desde a licitação, eu acho que foi em 2017, a gente teve a saída da Turf, que era uma empresa que tinha muitos problemas, quebrou até, só que era uma empresa que entendia a vida do bairro. Ela colocava ônibus para as pessoas ir para as escolas, como o CIEP, Mariana Alfrásia, Adolfo Fetter, fazia vamos dizer assim, o lado inverso, do bairro para dentro do próprio bairro. E com esse consórcio do transporte coletivo, isso morreu. E sem contar linhas que o governo tentou tirar, os horários agora durante a pandemia diminuíram, reduziram muito aqui. O que tu tem para falar do transporte público? Porque para os moradores da Guabiroba que a gente conversa, é um problema gigantesco, diminuiu linhas. Tem um residencial que entrou aqui na Carlos Guttuso Jacoboni, pertinho aqui da Guabiroba, que é o Residencial Luca, vou até falar o nome, não são patrocinadores da rádio, mas vou falar, e vão sair ali 5 residenciais, Fernanda, e não tem um ônibus. O ônibus é de hora em hora, eles tiraram o Piero Machado dali, ele só funciona só no final de semana, então a prefeitura aceitou lá que colocassem lá 360 apartamentos que já estão com pessoas, tem mais 4 empreendimentos e não tem transporte público. Como tu está vendo essa situação? Sim, é uma situação muito difícil. A gente também, né, a gente sempre atuou, né, o transporte coletivo sempre foi uma pauta do pessoal. Antes mesmo da gente entrar na Câmara, já era uma pauta que a gente tinha muita inserção, né, cobrava demais, assim, teve junto com essa função da concessão, né, do consórcio, enfim. O que a gente entende, né? Esse consórcio, infelizmente, ele privilegia os interesses das empresas que estão ali, né, consorciadas. Ele privilegia isso, né? A Prefeitura Municipal de Pelotas, quando fez a concessão para o consórcio, no contrato, se vocês vão pegar o contrato, o consórcio ele tem autonomia para várias coisas, e a prefeitura só tem o poder de fiscalizar, mas assim, nem isso tem feito. E quando a gente vai cobrar, é vergonhoso a tentativa do secretário, né, de justificar as empresas. Quando todas as vezes que nós temos reuniões com o secretário, eu digo para ele: secretário, o senhor está defendendo a empresa ou o senhor está defendendo os interesses da população? Porque é uma defesa incansada, não tem muitas pessoas, só tinha, né, porque tem as câmeras, a gente tem a bilhetagem, só que isso, né, o Igor, é muito fácil, né, porque agora o que acontece? As pessoas acabam não utilizando, muitas pessoas não utilizam o transporte público e acabam utilizando o transporte de aplicativo, né, porque às vezes sai até mais em conta pagar um Uber, né, do que pagar o transporte coletivo, esperar 1 hora, 2 horas na parada do ônibus, né? E ainda chegar distante do seu local, de onde precisa descer ou pegar o transporte, enfim. Então, o que a gente tem? Esse ano a gente fez
um pedido de informação já sobre o Conselho Municipal de Transporte, né, do Transporte Coletivo de Pelotas. E porque o que nós entendemos? Esse conselho ele precisa ser reativado. Ele não está ativo no município porque a prefeitura não encaminha os nomes, né? Ela tem que encaminhar, a indicar ali, né? A chamar as instituições que podem compor esse conselho para que elas possam assumir o seu espaço dentro desse conselho, cobrar de fato e estar ali a sociedade civil se organizar para estar nesse espaço e cobrar que o transporte coletivo ele seja de fato um transporte que atenda às demandas da população, porque não está atendendo. Não atende, não é só no Guabiroba, é em todos os lugares. Eu moro no final do areal, né? Eu moro aqui no final do areal e aqui é um horror. É um horror também. Eles aglutinaram duas linhas que tinha, né? Tinha o areal Posto Fundos, né? O areal Fundos, e tinha o Santilé, e eles fizeram um trajeto só, um itinerário só, areal circular. Então, as pessoas que moram lá no areal Fundos, eles ficam 10 minutos a mais dentro do bairro do que 10 ou até mais, né? Agora eu já não sei se não está até mais agora, na pandemia, né? Mas ficavam 10 minutos dentro do ônibus, dentro do bairro, sendo que poderiam pegar e já sair do seu bairro, né? O ônibus com as linhas anteriores. Então, eu sei de lugares que eles estão tirando, né, as linhas, que estão tirando não é aí só que tiraram, tem lá nas Três Vendas também, tiraram linhas, pessoas que não têm transporte coletivo, e isso tudo com aval da Secretaria de Transporte e Trânsito. Então, é triste isso, né? A gente tem que cobrar, tem que organizar, as pessoas têm que estar se organizando, tem que estar cobrando, tem que fazer abaixo-assinado que seja para retomar linhas, né? Tem que estar em cima da secretaria, nosso mandato do Jurandir, certamente, né? Nossa bancada do pessoal está aí disponível, né? Para as lutas, o que precisar, a comunidade pode nos procurar, que a gente está aí para poder reivindicar junto com a comunidade, sim, né? Ficamos à disposição com qualquer outra luta, né? Qualquer outra luta, mas essa aí é o que tem chamado bastante atenção também. Fernanda, quem está te ouvindo aqui na Rádio Web Fragata, o que ela pode esperar de ti na atuação no Legislativo? Olha, Igor, quem acompanha o nosso mandato sabe que a gente está sempre, praticamente todas as lutas, né? Passam pelo nosso mandato, praticamente todas as reivindicações da sociedade passam por nós, é difícil que a gente não esteja atuando em alguma pauta, né? Então, as pessoas, né, que estão ouvindo hoje, né, na rádio, pela primeira vez, por exemplo, não conhecem o nosso trabalho, eu convido, né, a convidar nosso trabalho dentro da Câmara, a convidar para, né, a conhecer o nosso trabalho dentro da Câmara, convido a participar do nosso mandato. A gente tem aí alguns grupos de trabalho que auxiliam, né, a construção do mandato. Então, por exemplo, a situação do transporte coletivo, por exemplo, é uma das pautas que a gente está discutindo sempre, né, junto com grupos de trabalho, pensando a cidade, pensando os problemas, né. Então, a gente é um mandato que é a serviço da população, né, mais um meio, mais um instrumento de luta da população. Então, as pessoas que não conhecem o nosso trabalho, que se apropriem, né, que possam conhecer, que possam né, ver como é que a gente se posiciona diante dos temas, ver como é que a gente está se posicionando dentro da Câmara, todas as lutas que a gente faz, e que se aproxime, né? Quanto mais pessoas ali junto, quanto mais pessoas construindo esse espaço, mais forte ele fica, mais fortalecido, né? Certamente a gente tem muitas vitórias ainda, né, para conquistar, né? Tenho certeza que com a coletividade, com a luta e com a construção, né, junto com as pessoas, a gente vai ter muitas vitórias, com certeza. Fernando, queria te agradecer por ter aceitado aí falar com a gente aqui no programa Direto ao Ponto, aqui na Rádio Web Fragata, e que essa possa ser uma de muitas entrevistas aí durante os próximos anos aqui na emissora número 1 do bairro Fragata.
Eu que agradeço o espaço, um prazer enorme estar com vocês e espero, né, que a gente tenha outros momentos de debate, outros momentos de diálogo, né, e o nosso mandato está à disposição também de todos e todas. Obrigada, Igor, e todos da Rádio Fragata. Obrigadão. Obrigado. Não, mas certamente a Fernanda vai autorizar aqui o diretor da rádio perguntando se pode botar no YouTube a entrevista Claro, junto com com. certeza. É, Depois a gente até publica na nossa página, com certeza. Vai ser um prazer. tá, Uma honra. Obrigada, com tá, certeza. tá bem, Fernanda, muito obrigado. Muito Eu que obrigado. agradeço, Igor. Muito obrigado também você que esteve na audiência do programa Direto ao Ponto, seu programa de entrevistas aqui na Rádio Web Fragata. Muito obrigado pela companhia. A gente tem apoio comercial de Pé de Pano, prestadora de serviços. Se você precisa de fretes, cortes de grama, podas de cerca viva, também o trabalho aí de limpeza de fachada e limpezas de geral, você pode contatar o 991 41 8069 991 41 8069 e LC Cosméticos. Toda a linha de cosméticos, perfumaria, cremes, tudo para beleza, pelo 981 195843. 981 195843. Se você tem seu comércio, se você tem aí seu ganha-pão e quer anunciar na Rádio Fragata esse canhão de audiência aqui que a gente tem no bairro Cidade, você pode entrar em contato aí pelas redes sociais ou com a gente por mensagens nas redes sociais, que a gente certamente vai passar para você como fazer para anunciar aqui na Rádio Web Fragata. Eu sou Igor Slabão, jornalista, e a gente encerra hoje mais um Direto ao Ponto, direção geral aí do nosso colega aqui, J. Machado. Muito obrigado pela audiência. Até uma próxima. Tchau.